senhor presidente, vereadores presentes aqui no plenário. Aproveitar também para saudar os colegas vereadores aqui, o Leite, o Pacheco, o Toninho do Mel, Paulo Maranata, que chegou há pouco aqui. Boa noite para vocês. Boa noite a quem acompanha em casa, pela internet e pelo rádio. No final do ano passado, eu tinha apresentado um requerimento para a Prefeitura solicitando o relatório de algumas sindicâncias que a Prefeitura realizou a respeito da conduta de alguns servidores que, num determinado momento, teve algum problema e que carecia de ser estudado, de ser averiguado pelo governo, no sentido de até aplicar alguma correção naquele caso. E isso eu fiz motivada porque eu recebi uma denúncia no começo do ano passado a respeito de um servidor que trabalha no centralizado, uma denúncia bastante contundente, inclusive com imagens que indicavam utilização de equipamento público fora do horário do expediente, em final de semana, para outros fins, e que ainda por cima a pessoa, segundo a denúncia, passava cartão de ponto recebendo hora extra, em desvio, na verdade, incompleto desvio de finalidade. E, dentre esses relatórios que eu pedi sobre a questão das câmeras de monitoramento, que é aquela denúncia que, inclusive, ganhou repercussão nacional sobre aquela central de monitoramento e a má utilização daquele serviço. Pedi relatório a respeito de um caso de guarda municipal que havia agredido um paciente na UPA, que também repercutiu bastante para saber o que havia sido feito. Pedi, inclusive, a título de curiosidade para saber o que havia sido feito no caso da denúncia sobre a Fundarte, que depois resultou na ação do Ministério Público, e na situação desse servidor que eu havia denunciado. Por quê? Porque eu vi que a Prefeitura ela havia informado que faria alguns cortes em cargos no meio do ano passado. Antes do ano virar, aquele servidor que havia sido denunciado estava, de novo, sendo contemplado com cargo de comissão. Muito bem, diante dos relatórios, eu fiquei bastante preocupada, porque o que está posto ali claramente é que, quando aquele que comete erro, ele tem algum tipo de apoio político, nada acontece. Nenhum tipo de punição ela é feita pela Prefeitura, pelo governo. E por que isso é muito complicado? Porque não só gera mau exemplo, ou seja, você tem uma situação específica, a pessoa comete algum tipo de abuso, os subordinados percebem aquilo, denunciam e nada acontece. Não só por isso, mas porque, quando você tem uma sindicância e você não aprofunda ou não questiona o que está acontecendo, quem está investigando também responde. E aí, eu cheguei até a procurar o promotor Dr. Raul, para ver o que a gente pode fazer. Tem um caso, inclusive, que eu vou levar adiante. No caso das câmeras de monitoramento, absolutamente nenhum trabalho investigativo foi feito, não se conversou com o coordenador, não se perguntou, porque 2 dias depois de eu ter denunciado a situação, se formataram todos os computadores da central, perdendo, inclusive, o histórico que pudesse apontar para a gente descobrir quem foi que fez aquilo. Então, não se tem culpado, não se tem punição, não se tem sequer um protocolo de medidas que pudessem melhorar o trabalho ou evitar posteriormente uma situação daquela, por exemplo. No caso do guarda municipal, o mesmo pediu exoneração, nenhum procedimento foi feito pela Secretaria de Segurança, isso ano passado, para poder evitar ou criar determinados protocolos para se evitar que a situação se repetisse, mesmo porque depois, na Praça Santa Cruz, a gente teve outro caso envolvendo um moço, um skatista, que foi também tratado com muita truculência por guardas municipais. No caso da Fundarte, havia denúncias concretas, ou seja, um relatório envolvendo ali pagamentos que a gente questionava. A sindicância ela pegou contratos da Fundarte de 2005 a 2010, não se investigou aquilo que estava sendo denunciado e simplesmente reproduziu o que o Tribunal de Contas já vinha apontando há muito tempo. E no caso desse servidor que trabalha no centralizado, eu fico muito
na verdade, eu fiquei bastante indignada, porque o material que me chegou como base de denúncia não é suficiente para acusar esse servidor, não é suficiente para condenar. Agora, o que a gente vê no relatório da sindicância são 2 parágrafos de defesa de história de vida e de conduta do servidor, sem que o mesmo explicasse se aquilo que foi filmado naquele dia, ele fora do horário, com o carro da prefeitura, fazendo tudo o que não devia e depois passando o ponto de hora extra, se aquilo era verdade, porque se não era, minimamente deveria se comprovar, olha, isso aqui é um absurdo, eu estava em tal lugar, eu estava fazendo isso, aquilo, e não tem. Tem nada, são 2 parágrafos dizendo, olha, o cara é muito bom, tem anos prestados e ponto. Aí não dá. Então, a gente tem muito problema relacionado ao governo municipal, não só no que se refere à perseguição de gente inocente, de gente que trabalha bem, de gente que muitas vezes questiona o que é mal feito, mas de proteção, de conivência, aquele que pratica mal feito, aquele que abusa por conta de relação política. Eu não gostaria de tomar nenhuma medida que tivesse qualquer aspecto ou sentido de alguma ação pessoal, eu não tenho nada a ver com a vida, no caso desse servidor, que a gente tem inclusive as imagens, mas eu acho que alguma medida deve ser tomada, especialmente contra aqueles que deveriam esclarecer e não o fizeram, né? Porque a conivência com o mal feito também é passível de crime, e eu acho que o Ministério Público agora tem que tomar algumas medidas. No que se refere ao que o vereador Roberval falou sobre a entrega das casas, eu queria entender se está esperando desde outubro se o ministro Edinho proibiu o prefeito de fazer a entrega, é isso? Proibiu? Porque se não proibiu, ele esperou por quê? Né? E agora vai para o ar, dá um retorno para a cidade que vai entregar na sexta-feira, com a Caixa Federal, a presidência, e agora a coisa vira motivo de disputa política rasteira, uma coisa ridícula, né? Quer dizer, eu entendo, se teve algum problema que foi, na verdade, efêmero, para poder, do ponto de vista do cidadão, algo que não se justifica e se atrasou, está errado quem pediu para esperar ou quem não fez? Por que o prefeito Marcelo Barbieri não entregou antes, então? Então, acho que ele deveria explicar para a população, se foi isso, por que ele não entregou, né? Esperou por quê? E, por fim, eu quero deixar um convite aqui. A gente viveu também um momento, vive ainda bastante conturbado na política brasileira, discussão de impeachment, inclusive da presidente Dilma, posta aí até hoje, entre tantos outros aspectos relacionados à atividade política que acabam muitas vezes caindo no banco dos réus do judiciário. Então, até como uma forma de poder colaborar com essa discussão, nosso mandato, em parceria aqui com o apoio da Câmara Municipal, em parceria com a Escola do Legislativo, a gente promove na próxima segunda-feira aqui, 19 horas na Câmara Municipal, uma palestra com o título A Judicialização da Política, que vai ser ministrada pelo juiz de direito e presidente da Associação de Juízes para a Democracia do Brasil, o doutor André Augusto Bezerra. Essa palestra, ela vai tratar de assuntos importantes que eu acho que, especialmente, os partidos políticos que têm já minimamente organizado uma chapa de pré-candidatos ou que estão aí nesse trabalho, que possam indicar para que as pessoas participem, quem estiver aqui presencialmente. Inclusive, tem um certificado, eu acho que isso de forma positiva, acumula para o currículo do cidadão ou de quem quer ser candidato a vereador ou o que quer que seja, porque é um assunto, acho que está bastante na ordem do dia dos brasileiros. Muitas vezes são discussões que acabam até pegando em aspecto ideológico, de sonho, de esperança do povo, que acaba sendo mal informado, e a gente espera que com essa palestra aqui, com o juiz, a gente possa dar alguma contribuição para poder melhorar o discernimento, o conhecimento do cidadão e daqueles que participam mais ativamente da política, de uma forma bastante democrática e acho que positiva. Então, fica feito o convite. Muito obrigada.